Olá, então vamos para a nossa correção da atividade do EMAI, Matemática 6.3, da página 38? Bom, probleminha A. A equipe Terra fez 125 pontos na primeira rodada e 134 na segunda. Quantos pontos essa equipe fez no total? Então, a ideia desse problema, vamos fazer correção, é simples, né? Olha lá, na primeira rodada ela fez 125 pontos. Na segunda rodada, 134. Eu quero saber o total. Então, é a ideia de soma. 125 mais 134. Coloca o sinal de mais. Organiza a operação. Unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Vamos começar a resolver pelas unidades. 5 mais 4, 9. 2 mais 3, 5. 1 mais 1, 2. Então, a resposta da questão número 1, 259. O problema B diz o seguinte: a equipe Saturno fez 123 pontos na primeira rodada e 199 pontos no total. Quantos pontos essa equipe fez na segunda rodada? Então, vamos ver a ideia, ó. 125 pontos, 123 pontos foram na primeira rodada. Depois teve uma segunda rodada, nós não sabemos quanto foi, né? E o total fechou com 199 pontos. Ou seja, tá faltando uma parte, né? Uma rodada. O que nós fazemos para achar essa parte? Nós pegamos o total de pontos que ficou no final, tiramos, subtraímos uma parte que a gente já sabe, que é 123. O que sobrar é a outra parte. Vamos lá, subtração? Unidade com unidade. 9 menos 3, sobra 6. 9 tira 2, sobra 7. 1 tira 1, nada. Ou seja, 76 são os pontos que a equipe fez na segunda rodada. Problema C. A equipe Mercúrio fez 225 pontos na segunda rodada e 287 pontos no total. Quantos pontos essa equipe fez na primeira rodada? A ideia lembra a letra B. Então, nós temos na primeira rodada, a gente não sabe, né, a quantidade que fez. Mas da segunda rodada, nós temos o total de pontos, que foi 225. E o total de pontos foi 287 pontos no total. Então, 287 pontos no total. Como nós faremos? Nós temos uma parte, os primeiros pontos nós não temos e temos o total. Pegamos esse total, 287, tiramos aquilo que eu já sei, que é a segunda rodada. Tira, volta, né? Tira os 225. Quando eu tirar os 225 do total, eu vou voltar a ter aquilo que eu tinha no início. Vamos lá, então, subtraindo a unidade, depois a dezena, depois a centena. 7 tira 5, ou 5 para chegar no 7, 2, a diferença. 8 tira 2, ou 2 para chegar no 8, 6. 2 tira 2, nada. 62 é a quantidade de pontos que tinha na primeira rodada. Problema D. A equipe Vênus tinha 127 pontos. Ela conseguiu, na segunda rodada, certo número de pontos e ficou com 239. Quantos pontos foram obtidos por essa equipe na segunda rodada? Então, olha lá, o problema da letra, o desafio da letra D. Mesma ideia. Nós temos uma parte, né? Os 127 pontos que tinha e conseguiu na segunda rodada uma certa quantidade. O total foi 239. Eu pego esse total, tiro a parte que nós temos, que era 127. O que sobrar é a quantidade de pontos obtidos na segunda rodada. 7
Opa, desculpa. Primeiro é o de cima. 9, eu tiro 7. Sobra 2. 3, tiramos 2. Sobra 1. 2, tira 1. Sobra 1. Então, são 112 pontos na segunda rodada. Se nós quisermos fazer a prova real, é só nós fazermos a operação inversa. Nós juntamos essas duas partes aqui, ó. A primeira rodada com a segunda rodada e tem que voltar no total que tem no problema, certo? A operação inversa da subtração é a adição. Problema E. A equipe Marte estava com 325 pontos e perdeu 111. Com quantos pontos ficou? Essa ideia é uma ideia bem simples, né? De perder. Perdeu pontos. Então, eu vou tirar aquilo que perdeu. Então, vamos lá? Problema E, corrigindo. 325 que tinha, tira menos 111 que perdeu. Nós vamos descobrir com quantos pontos ficou. 5 tira 1, sobra 4. 2 tira 1, sobra 1. 3 tira 1, sobra 2. Qual foi o resultado? Resto, 214. Foram os pontos que ficou, que sobrou. E por último, o problema F. A equipe Júpiter tinha certo número de pontos. Perdeu 59 e ficou com 134. Quantos pontos essa equipe tinha inicialmente? Ó, a ideia desse problema é um pouco diferente do que nós estávamos fazendo. Vamos lá aqui, ó, então. Essa equipe tinha uma quantidade de pontos lá no início. Nós não sabemos quantos pontos. Agora, ela perdeu 59. Ou seja, nos outros exemplos, tinha ganhado pontos. Esse exemplo aqui desse problema, na segunda rodada, a equipe perde 59. E no final, ficou, ou seja, sobrou, né, no final para eles, 134. O que nós temos que descobrir? Quantos pontos essa equipe tinha lá no início, antes de perder? Qual que é a ideia? Nós vamos pegar esse total, os pontos que eles perderam, nós vamos ter que juntar novamente. Ou seja, voltar esses pontos para a equipe para saber quanto que tinha antes, tá bom? Antes de perder. Então, é só pensar os 134 mais, junta com aquilo que perdeu, 59, não se esquecendo de unidade com unidade, dezena com dezena. No caso, 59 não tem centena, fica a casinha em branco. Vamos lá juntar? 9 mais 4 ou 4 mais 9 dá 13. 13 eu não posso colocar aqui embaixo, então fica 3, sobe uma dezena. 1 que subiu mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Uma centena mais nada? Uma centena. Então, a gente ficou com 193, certo? Olha aqui, então, lá inicialmente tinha 193 pontos. Perdeu 59, ficou com um total de 134. Resposta, então, inicialmente tinha 193 pontos. Ok, turminha? Espero que vocês corrijam com atenção. Um abraço!